Agradecemos a todos vocês que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus cada semana. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti pela oportunidade que nos dá de estudar a Tua palavra. Pedimos Suas bênçãos, a Tua presença conosco. Pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa semana é Bem-aventurados que creram. Então, crer é a capacidade que Deus deu à raça humana, né, de dar um voto de confiança, né, e nós podemos exercer isso em vários momentos, né? Quando você deposita o seu dinheiro numa conta de um banco, né? Então você crê que aquele banco não vai quebrar, né? E nós podemos ver que alguns bancos quebram, né? Quando você faz aplicação financeira também você crê que vai dar certo. Então crer é um voto de confiança que tem. Então aqui diz que bem-aventurado, ou seja, felizes as pessoas que creram. Crer em quem? Em Deus. Porque Deus não comete erro nem comete falha. E as promessas de Deus são verdadeiras e todas elas se cumprem. Aqui nos conta a história em João 20, 29, né, a história de Tomé. Tomé estava, em algum momento, não estava presente com os discípulos e ele ficou em dúvidas a respeito, né, de Jesus, da ressurreição de Jesus. E depois que ele vê Jesus, Jesus o repreende dessa forma. Jesus lhe disse: Você creu porque me viu? Tomé viu a Jesus e agora ele, né, não tinha mais dúvida. Então Jesus fala: bem-aventurado, ou seja, felizes são os que não viram e creram. A Bíblia, né, tem vários momentos que fala sobre ser feliz. E você ser feliz quando você pratica determinadas ações ou atos. Quando você crê em Deus. Por exemplo, Mateus 5,5 diz: bem-aventurado quem? Os mansos, porque eles herdarão a terra. É uma promessa que Deus está dando para mim e para você. E esse manso aqui não é o manso que aceita ser esfolado, que aceita ser ferido, não. É o manso em relação a Deus. Aqui são coisas relacionadas com Deus. Manso e humilde na presença de Deus. Porque senão a gente ia dizer que Davi não ia herdar a terra. E nós sabemos que ele vai herdar. E ele não era uma pessoa, né, considerada mansa, ele era um grande guerreiro. E outros também, houveram grandes guerreiros também na Bíblia, que lutaram a favor do povo de Israel. Mas eles eram mansos na presença de Deus. Então essa mansidão aqui é em relação a Deus. Mateus 11,6 diz: bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que não se escandalizar em mim. Escandalizar está no sentido, né, de as coisas ocorrerem, né, na sua vida, né, Satanás trazer desapontamentos e problemas, e você, né, ser tentado, né, a desconfiar de Deus. Né? Escandalizar, desconfiar de Deus. Então, feliz é aquele que não se desconfia nem se escandaliza com Deus. Romanos 4,8 diz que feliz é o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Isso é a maravilha. Quem são esses? São aqueles que creem e aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Esses Deus não vai imputar o pecado. Salmo 119,1 diz: felizes os retos em seus caminhos. E, novamente, esse reto aqui não quer dizer que nós somos perfeitos, nem corretos, né, nas nossas ações, mas nós caminhamos com Deus. Se nós caminhamos com Deus, se nós aceitamos ser guiados por Deus, nós vamos andar num caminho reto. E diz que aí que caminho esse é andar na lei do Senhor. Lei aqui no sentido mais amplo, né? Inclusive a lei dos 10 mandamentos. Salmo 32,1 diz: feliz, ou seja, bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Então mostra que nós pecamos. Lembra? Davi pecou, outros também pecaram. E a Bíblia diz que o único que não pecou foi o próprio Jesus. Então Deus tem um plano para mim e para você, que é perdoar nossas transgressões. E nós seremos felizes ao confessar nossos pecados para Deus. Ele vai perdoar. Salmo 128 diz: feliz o bem-aventurado é aquele que teme. Teme no sentido de ter Deus em suprema consideração. Dizendo que você tem seus desejos, suas vontades, mas quando você vê a vontade de Deus, você aceita a vontade de Deus acima da sua. Então isso significa temer a Yahvé e andar nos caminhos dele. Então, quando a gente teme a Deus dessa forma, a gente anda nos caminhos dele. E a Bíblia diz que você será feliz. Provérbios 16:20 diz que aquela pessoa que atenta, né, de forma prudente para o assunto vai encontrar o bem. Então, não devemos nos precipitar nas coisas que a gente vê acontecer. Devemos avaliar com prudência. E diz aqui: aquele que confia no Senhor será feliz. Então, mesmo fazendo avaliação, nós temos que entregar a nossa vida a Deus. Se nós fizermos isso, a Bíblia diz, nós seremos felizes.
Mateus 5,10 diz: felizes, bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. Essa justiça aqui não é a justiça humana, não é a justiça dos tribunais, é a justiça em relação a Deus. O que é a justiça em relação a Deus? É fazer a vontade dele. Então, quando você faz a vontade dele e você é perseguido, sofre perseguição, então a Bíblia diz que você será feliz. Porque Deus diz que vai dar o reino de Deus para essas pessoas. Amém? Salmos 94,2 diz: feliz é o homem a quem é castigado por Deus. Imagine, castigado no sentido de ser corrigido, para que Deus nos coloque no rumo correto. E aí nós vemos as pessoas que não aceitaram a correção de Deus, elas se perderam, infelizmente. E diz: o Senhor ensina a nós o quê? A lei. A lei significa, ou seja, é um padrão, o padrão a ser seguido. Apocalipse 22,7 diz aqui: bem-aventurado aquele que guarda as palavras das profecias desse livro, né? Livro Apocalipse, e também nós podemos estender para as próprias escrituras. Jesus diz que eis que presto vem, Jesus está próximo a voltar. E você vai ser feliz se você guardar as palavras que Deus revelou nas escrituras. Continuando, nós podemos ver aqui casos, né? Jesus cita Abraão e as pessoas rejeitam, né? Quando Jesus cita esse caso. Nós vamos entender por quê. João 8, 56 e 59 diz que Jesus estava discutindo, né, com as pessoas, fariseus, saduceus, né, na multidão, e Jesus citou que Abraão, vosso pai, exultou por ver meu dia. Então tá uma coisa meio estranha, né? Abraão ficou feliz por ver o dia de Jesus. Como é que Abraão, né, ficou feliz por isso? E alegrou-se, né? Viu e alegrou-se. Ou seja, Abraão teve uma visão. Deus deu uma visão. Quem deu essa visão para ele? O próprio Jesus, na forma divina, ainda sem ter se tornado humano. E aí Jesus citou isso. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão. Então, se a gente olhar para Jesus só para a forma humana dele, a gente vai se perder. Nós não vamos entender o que está acontecendo. E disse Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus usou uma expressão similar, semelhante, é quando Moisés perguntou o nome do ser divino. Nós podemos ver lá essa passagem, né? Daqui a pouco nós vamos ver. E aqui a tradução chama Eimi. Eimi é eu sou, eu existo, eu estou presente, eu sou. E o que eles disseram? Eles entenderam que Jesus estava dizendo que era Deus. Jesus era divino, né? Jesus tinha falado, né, que Abraão, né, antes que Abraão existisse, ele já era. Então pegaram em pedras para tirarem. Mas Jesus ocultou-se, saiu do templo, passando por meio deles e assim se retirou. Como Jesus fez isso? Mas ele tem poderes para fazer isso aí. O importante aqui é que alguns dizem que Jesus não sabia quem ele era. Olha, isso é um erro, quanto mais, é um erro terrível. Jesus sabia sim, ele sabia que era Deus. E aqui está falando claramente. Em outros momentos, Jesus diz também em João 6,48: eu sou o pão da vida. E Jesus relaciona esse pão ao maná lá do deserto. Também Jesus chega em alguns momentos aqui, em João 10,14, fala: eu sou o bom pastor. E aí Jesus também fala que é o pastor sumo pastor, ou seja, sumo pontífice. Existe de fato, é Jesus. E ele diz: eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Olha que coisa. Você conhece Jesus? Jesus te conhece? Se não, passe a ser a ovelha de Jesus. Ovelha no sentido de estar sendo guiada por Jesus. Como eu falei, em Êxodo 3,14 diz assim: Moisés, né, perguntou qual era o nome de Deus. E Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. A palavra lá é Ayá. Ayá é a mesma coisa que ser, existir, acontecer. Ou seja, é a mesma coisa do Eimi que Jesus falou, é a mesma coisa que ele falou lá para Moisés. Então, quem é que conversou com Moisés? O próprio Jesus, na forma divina. É por isso que Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou.
Ele diz: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Ou seja, eu sou, é o nome do ser divino. E Isaías 43:11, esse nome, é o Senhor, é esse tetragrama aqui, é YHWH. E ele diz assim, Isaías 43:11, eu sou o Senhor. O original, a palavra não é Senhor, é eu sou Yahvé. Eu sou o que sou. Fora de mim não há Salvador. Então, quem é o Salvador? O próprio Yahvé. Nós vamos ver daqui a pouco que Jesus também se revela como Salvador. Em Apocalipse 22:12-13, Jesus diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aí Jesus diz: eu sou o que? O alfa e o ômega. Então, se dizendo o quê? Que é o princípio de tudo e o fim de tudo. É o primeiro de tudo e o derradeiro de tudo. Jesus está se revelando aqui como Deus. Se você tiver dúvidas sobre isso, e essas dúvidas se acabam. Isaías 44:6 também fala algo parecido. Guardareis os meus sábados e reverenciareis meu santuário. Eu sou o Senhor. Esse Senhor aqui é o quê? Yahvé. Isaías 44:6 diz: assim diz o Senhor, ou seja, o Yahvé, rei de Israel, o seu redentor, o Senhor dos exércitos. Aí ele cita, né, o que Jesus citou no Apocalipse, está citando aqui sobre a divindade. Ó. Eu sou o primeiro e sou o último. Fora de mim não há Deus. Então aqui não há dúvida, Jesus está afirmando que é Deus. Porque ele está usando as mesmas características do ser divino que nós vimos no Velho Testamento. E aqui diz, Apocalipse 1:7-8, diz, eis que vem com as nuvens. Quem é que vem com as nuvens? Jesus. E todo olho o verá, até mesmo os que os traspassaram, ou seja, aqueles que feriram Jesus, maltrataram Jesus. Jesus prometeu que eles vão ver ele voltar. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, porque, ou seja, a pregação do evangelho alcançou todas as pessoas. E ele diz assim, amém, assim seja. Eu sou o alfa, ó, o ômega, o princípio e o fim, novamente. Diz, quem é que está dizendo isso? Diz o Senhor. Então Jesus está dizendo que ele também é o Senhor. Quem é esse Senhor? Aquele que é, que era e que há de vir. Quem? O Todo-Poderoso. Então Jesus aqui, meus irmãos, é o mesmo que falou aqui a respeito de Abraão. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus, em todos os momentos, nós podemos ver que Jesus mostra claramente quem ele é. É o ser divino. Tornou-se humano, mas não deixou de ser divino. E aí nós podemos ver aqui que, por ser divino, Jesus conhece todas as coisas. Tudo o que vai acontecer, Jesus sabe. Comigo, com você, com a humanidade. João 12:1-8, conta uma história interessante. Diz assim, foi por Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, e falecera, onde Jesus tinha ressuscitado Lázaro. E a quem ressuscitara dentre os mortos. Como é dito aqui, ó. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Que maravilha. Lázaro ressuscitou e ficou vivo. Então Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro, ou seja, tomou um perfume de nardo puro, de muito preço, e ungiu os pés de Jesus. Enxugou os pés com seus cabelos e encheu-se a casa com cheiro de unguento. Então, às vezes, a gente faz coisas, as pessoas fazem coisas para Deus, né? A gente fica observando o que está acontecendo. A gente tem que prestar atenção no que Deus avalia sobre isso. Diz que então um dos seus discípulos, quem é Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, ainda não tinha traído. Porque não se vendeu, perguntou, por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Então, aparentemente, ele é uma pessoa muito boa, né? Reclamando aqui porque não gastou dinheiro com os pobres. Né? Às vezes as pessoas dizem que o dinheiro tem que ser usado com os pobres, né? As pessoas dizem que o dízimo tem que ser usado com os pobres, né? As ofertas, né? Não, cada um tem o seu propósito. Nós não podemos desviar do propósito que Deus destinou. O dízimo serve para um propósito, as ofertas para outro propósito. E
Jesus responde aqui: ora, aqui João fala, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres. As aparências enganam, mas porque era ladrão, tinha a bolsa e tirava ali o que se lançava. Ele era tesoureiro. Disse, pois, Jesus sabe tudo, deixai-a, deixa em paz. Para o dia da minha sepultura guardou isso. Porque os pobres sempre tendem convosco, mas a mim nem sempre me tem. Então Jesus deu uma profecia aqui, ó. Sempre haverá pobre até Jesus voltar, apesar de o mundo estar lutando para resolver os problemas. Não quer dizer que nós não devemos tentar fazer o nosso melhor para reduzir o número de pobres, mas o número de pobres vai existir até Jesus voltar. Jesus diz: a mim nem sempre me entende, mas os pobres a gente tem para cuidar. Então a gente tem que cuidar, fazer o melhor. Salmos 94:11 diz aqui algo. Por que Jesus fala essas coisas? Sabe por quê? Porque o Senhor conhece os pensamentos do homem. Jesus conhecia os pensamentos de Judas, de Maria, de todos. E é por isso que ele fala coisas que às vezes a gente nem parece, nem entende aparentemente. Mas se nós formos avaliar, Jesus conhece a mim e a você. Se ele falar algo, nós venhamos prestar atenção e dar ouvidos. Ele conhece os nossos pensamentos. E aqui diz ainda que são vaidade. A gente às vezes acha que sabe tudo, né? Que vai resolver tudo. É pura vaidade. Jó 38:2, Deus, né, se revelou para Jó em um momento e perguntou: quem é este que escurece o conselho com a palavra sem conhecimento? Então, muitas vezes nós falamos coisas, né, sem saber o que estamos falando. Nós temos que ter muito cuidado quando nós estamos tratando com Jesus, com Deus, porque Deus conhece o fim desde o princípio. Ele quer sempre o nosso bem, o meu bem e o seu bem. Atos 15, 17 e 18 diz assim: Deus tem um plano para que o restante dos homens busque ao Senhor. O evangelho é pregado para que as pessoas busquem ao Senhor. E diz que todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Então, os gentios eram o quê? As pessoas que não são de Israel. E aqui diz o Senhor que faz todas essas coisas. Então, Deus conduz todas essas coisas, mesmo em meio à crise. Não quer dizer que Deus está fazendo mal, mas em meio ao mal que Satanás está planejando, que as pessoas estão executando, né? E também tem coisas boas que as pessoas fazem, né? Mas em meio a todas essas coisas, né, Deus, né, todas são conhecidas a Deus. Todas são conhecidas. Desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Por isso que eu falei que Jesus conhece o fim desde o princípio. Por quê? Porque ele é Deus. Por isso, meus irmãos, estejamos atentos ao que Jesus revela para mim e para você. O que ele quer para mim e para você. João 2, 24 e 5 diz: mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Novamente, nós estamos vendo que Jesus conhece a todos. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele, Jesus, bem sabia o que há no homem, que havia no homem e que há no homem. Deus sabe o que há em você, o que há em mim, mas mesmo sabendo, Deus quer salvar a mim e a você. Você aceita esse plano? Eu aceitei. Eu não sei como vai ser, mas eu vou continuar com Deus. E ele disse: se eu permanecer com ele, ele vai me salvar. Então, a nossa decisão é permanecer com ele. Então, tem pessoas que conhecem Jesus, meus irmãos, e são provadas, que são verdadeiras, que são sinceras, né, se são honestas. E aqui está o caso de Pilatos. Pilatos tinha poder, muito poder, e nós podemos ver hoje, tem pessoas que têm cargos, né? Por estar em cargos, têm muito poder. E às vezes, por estar nesses cargos, eles passam a abusar do poder. E não exerce o poder do cargo da forma correta. E nós vemos o que? O caso de Pilatos. Por interesses pessoais, as pessoas às vezes desistem, né, de seguir o caminho certo. E isso tem um preço caro. Vamos aqui um pouco ver. João 18, 4 a 6 diz que sabendo, pois, Jesus todas as coisas, Jesus novamente sabe todas as coisas, sabe, sobre o que ele haviam de vir, adiantou-se e disse: a quem buscais? Foi no momento que foram prender Jesus. Eu já sabia tudo. Responderam então a Jesus Nazareno, tinha a tropa. Disse Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava junto, imagina.
Jesus não impede que você faça as suas escolhas, mesmo dá errado. Mas ele vai fazer as escolhas dele e são certas. O problema vai ser de quem fez a escolha errada, assim como Judas. E quando, pois, lhe disse, sou eu, sabe o que aconteceu? Recuaram e caíram por terra. Então Jesus tinha poder de impedir, se ele quisesse, que as pessoas o prendessem. Isso, né? Nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que entender, será se Deus, o que que Deus quer para a minha vida? Temos que orar a Deus, sabemos isso. A gente não interferir no plano que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Porque aqui Judas tentou interferir nos interesses próprios pessoais dele e ele no final se afastou de Deus. Espero que nós não façamos a mesma coisa. João 18, 33, 38 continua e diz: tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência. Então Jesus estava agora perante Pilatos. E chamou a Jesus e disse: tu és o rei dos judeus? Perguntou Jesus, né? Uma pergunta interessante, né? E respondeu Jesus: tu dizes isso de ti mesmo? Ou seja, está sendo sincero? Ou disseram outros de mim? Ou seja, era só comentário. Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu, né? Como se não tivesse preocupado com o assunto, né? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. E fizeste? Então, ele estava tentando investigar o que Jesus tinha feito, né? Respondeu Jesus: o meu reino não é desse mundo. Jesus não disse que era o rei judeu, mas disse que o reino dele não é desse mundo. E que reino é esse? É o reino eterno mesmo. O reino dos céus, inclusive a própria terra, pertence a Jesus. Mas ele diz: olha, o meu reino não é desse mundo, porque ele sabia, né? Quem estava governando a terra, né, até Jesus morrer na cruz, quem é Satanás. Se você tiver dúvida, leia em Lucas 4, né? Lucas 4, nós podemos ir aqui, ó. E Jesus, né, quando foi tentado, né, Satanás informou que ele, né, era o governante da terra. Vamos ver? Lucas 4 diz que, né, e o diabo, levando Jesus a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória. E a mim me foi entregue e dou a quem quero. Quem tinha dado esse governo da terra para Satanás? Adão. E ele diz: portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Então, Satanás, meus irmãos, minhas irmãs, até Jesus morrer, até Jesus reivindicar lá no céu a terra, Satanás é o governante. Por isso que Jesus diz que meu reino não é desse mundo. Porque quem estava governando é Satanás. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejaria os meus servos. Quem são os meus servos? Todos, inclusive nós. Para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, ó, Jesus falou nesse momento, nesse instante, o meu reino não é daqui. Olha que maravilha. Jesus é Deus, meus irmãos. Porque depois que Jesus morre e ele volta, nós vamos ver aqui essa passagem. Está lá em Mateus, para vocês entenderem. Mateus 28. Jesus disse que foi para o céu e voltou. Quando ele volta, ele diz essa frase aqui, ó. Chegando Jesus, falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Oh, glória. Jesus tornou-se o segundo Adão. Jesus reivindicou a terra e agora a terra está sob o governo de Jesus. Apesar que Jesus ainda não tomou posse, ele vai tomar posse na segunda vinda. É por isso que ele agora dá uma ordem. Portanto, ide, fazei discípulos todas as nações, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. E eu vou estar com quem? Convosco todos os dias até o fim. Olha que benção. Então, Jesus disse que meu reino não é daqui agora. Depois que Jesus ressuscita, vai para o céu e volta, a terra passou a ser o governo de Jesus. E ele vai reivindicar isso. E Satanás vai perder esse governo. Mas, continuando, disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Essa palavra tu dizes, Jesus está confirmando, sabia? Eu não sabia disso. Quando Jesus fala tu dizes aquilo, você está confirmando que eu sou rei.
Eu para isso nasci, ó. Jesus está reconhecendo como ser humano e nasceu para ser rei de toda a terra. Para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí tem a coisa difícil aqui para Pilatos. Pilatos não era da verdade. E às vezes nós temos que ter cuidado se nós de fato estamos buscando a verdade. Disse Pilatos, que é a verdade? Interessante, né? Ele estava em frente de Jesus. Estava frente a frente com a verdade, imagine, meus irmãos. Isso é terrível. E não reconheceu Jesus. Mas aqueles que confiam em Jesus, a Jesus se revela. Ó. Jesus disse aqui em João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que Jesus não falou isso para Pilatos? Porque Pilatos não buscava a verdade. Pilatos não era sincero. Pilatos não queria seguir Jesus. Apesar disso, Pilatos reconheceu e falou para os judeus: não acho nele crime algum. Meus irmãos, aqui é algo terrível. Quando você está num cargo, e esse cargo quem te deu foi Deus, viu? Um cargo, se você recebeu esse cargo de forma honesta, se recebeu esse cargo de forma. Se você não manipulou esse cargo, e às vezes até você pode até ter manipulado esse cargo, mas o cargo pertence a Deus. Você teria que exercer esse cargo de forma correta. E a Bíblia diz que quando você está num cargo, você não pode julgar e condenar o inocente, como Pilatos fez. Ele disse que Jesus é inocente e permitiu que Jesus fosse preso e morto mesmo. Diz a Bíblia por causa de interesses pessoais. Como nós vemos hoje o mundo muito parecido, né? Pessoas usando o cargo, interesses pessoais, perseguindo, né? Mandando prender também. E só não manda matar porque o Brasil não tem, né, a pena de morte. E talvez mandasse matar também. Olha como são as coisas. Mas eu lembro de uma passagem da Apocalipse 21:8 que diz assim: mas os covardes, Pilatos foi um covarde. O que é o covarde? O covarde é aquele que sabe o que tem que fazer, tem poder para fazer, mas não faz. Fica calado, né? Não fala, não exerce o poder que tem. Isso é o covarde. Deus colocou nos na primeiro nome da lista. Esqueça aí, não vai estar no céu. Inclusive o que? Os incrédulos, assim, aqueles que não creem em Deus, os depravados, né? Aquelas pessoas, né, que não seguem os princípios da Bíblia em relação, né, à vida sexual, à vida matrimonial, à vida, né, relação homem e mulher. Os assassinos, né? Os assassinos não são na Bíblia aqueles que defendem, mata alguém por defender a si próprio ou inocente. Os assassinos são as pessoas que planejam matar alguém inocente. Os que cometem imoralidade sexual, aí envolve aqui várias formas de imoralidade sexual. Os que praticam feitiçaria, né? Feitiçaria que envolve pessoas, né, que enganam as outras pessoas, né? Os idólatras, as pessoas, né, que adoram outros deuses em vez de Deus. Verdade? E aqui diz todos os mentirosos, ou seja, como Jesus é a verdade, quem não busca Jesus vai estar envolvido o quê? Com a mentira. É o que aconteceu com Pilatos. Diz, o lugar dele será no lago de fogo que arde com enxofre, que é o quê? A segunda morte. E nós não venhamos fazer parte de nenhum desses grupos. Nós fazemos parte, se eu faço parte, você faz parte, nós temos chance ainda. Oremos a Deus, clamamos a Deus poder para deixar sair disso. Inclusive deixar de ser covarde. Meus irmãos, na Segunda Guerra Mundial, tem um caso que eu não esqueço. Quando estavam a hora, né? Quando Hitler viu, né, que perdeu e outros mais viram que perderam, eles tentaram matar todo mundo que estava no campo de concentração lá. E botou o pessoal em fila. E um deles, né, diz: olha, eu tenho um filho, né? Eram judeus, eu tenho um filho, né? Eu não. Né? E aí diz que nesse momento um padre se ofereceu: ó, eu fico no teu lugar dele. E disse: agora você vai lá e cuida da sua família. E essa pessoa depois
deu um testemunho que isso tinha ocorrido. Esse padre não foi covarde, né? Esse padre foi um cara muito importante. Ajudou a salvar alguém. E nós, o que vamos fazer? A gente fica olhando para o manto, né, do cargo, né, de pastor, padre. Nós temos que fazer nossa parte, não importa no cargo que nós sejamos. E aqui eu vejo o exemplo de Tomé. João 20, 19, 21 diz: chegado, pois, a tarde daquele dia, primeiro dia da semana. Qual é o dia? Domingo. Cerradas as portas, onde os discípulos, né, com medo dos judeus, estava todo mundo com medo, se tinham ajuntado, chegou Jesus. Jesus entrou, né? As portas estavam fechadas. O ser divino. Pôs-se no meio e disse: Pai, seja convosco. E dizendo isso, mostrou as mãos e o lado. Ou seja, Jesus mantém no próprio corpo, né, o ferimento que houve nas mãos e no lado. Alguns dizem que foi no punho. No original lá está escrito mãos, viu? Eu penso que foi mão mesmo. De sorte que os discípulos se alegraram vendo quem? O Senhor. Disse, pois, Jesus: Pai, seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. O tempo passou e diz aqui, em João 20, 24 a 29, diz: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse: Se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Às vezes a gente conhece Jesus há tanto tempo e a gente ainda faz essas mesmas coisas em relação a Jesus. A gente não crê. A gente não confia no que Jesus revela na Bíblia. Eu estou passando por um momento da minha vida que eu li a Bíblia várias vezes e muitas coisas eu, devido, né, às tradições, aos conceitos filosóficos, né, eu li e não entendia, né? E para mim aquilo, né, eu interpretava segundo, né, a ciência, segundo, né, as interpretações, né, corriqueiras, né, e filosóficas que existem, né? Mas se você for ler o que está escrito é outra coisa. Eu pude descobrir, né, que a Lua tem luz própria, né? E quantas vezes eu li Gênesis. Né? E o Sol e a Lua, os dois são luminares. Está lá em Gênesis 1,16. Né? E aí eu tive que despertar, que eu estava lendo a Bíblia de forma errada. E aqui, às vezes, nós também somos igual a Tomé. Nós estamos lendo a Bíblia, mas a gente não crê no que está escrito, a gente não aceita. Só se a gente vê a coisa acontecendo, né? Não o que Deus revelou. Diz que 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com ele estava Tomé. E aí Jesus sabe tudo, né? Jesus conhece o fim desde o princípio. Jesus é Deus. Chegou Jesus, estando novamente com as portas fechadas e apresentou-se no meio, né? O ser da glória. Jesus é o ser da glória. Pai seja convosco. Disse, pois, depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê minhas mãos. Tomé não tinha, quando ele tinha falado, Jesus não estava presente aparentemente, mas Jesus sempre está presente. Jesus é o ser divino. Põe aqui o teu dedo, vê minhas mãos. Chega a tua mão, põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Meus irmãos, isso aqui é pesado. Isso aqui é forte. Isso aqui para mim serve muito. Eu tenho hoje que aceitar muitas coisas que Jesus disse, porque ele disse, mas não porque naturalmente eu aceito. Tá? Eu aceitaria. Mas hoje eu estou lutando para não ser como Tomé. Tomé respondeu e disse: Senhor, sabe o que significa a palavra Senhor? Curios. Sabe o que significa curios? Quem é que manda em você? Quem é teu dono? E ele disse ainda mais: meu Deus. Aí agora é Deus. Então, diz que Jesus é o ser divino. E Jesus disse: por que me viste também? Veste? Bem-aventurados ou felizes os que não viram e creram. E aí nós fazemos parte desse grupo. Eu espero que nós sejamos nesse grupo. Nós não vimos Jesus, nós não vimos as mãos de Jesus, não vimos os cravos de Jesus, mas nós cremos segundo as Escrituras. Êxodo 23,
Alguns têm dúvida ainda, meu irmão, que Jesus é Deus. Mas Jesus lá diz: "Não terás outro Deus diante do meu", primeiro mandamento. Se Jesus não fosse Deus aqui, Jesus tinha dito para Tomé: "Não, não, não me adore, Tomé. Não me chame de Cúrios, não me chame de Teus". Alguns acham que Jesus é só um Deus menor. Não, só existe um Deus. E se Jesus não é Deus, ele não vai ser Deus menor também, não. Porque o mandamento diz: "Não terás outro Deus", é o primeiro mandamento. Então, claramente aqui Jesus reconheceu e já aceitou ser adorado. E ele aceitou, aí é complicado. Ou ele é Deus, ou ele é um mentiroso. Eu sei que ele é Deus. Se você tivesse dúvida agora, que acabe agora. Jesus chega e diz: "Eu, Pai, somos um", em João 10:30. Ele está mentindo? Não, estou falando a verdade. Porque Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é um Deus. E Jesus, Isaías 43:11 diz assim: "Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador". Quem é que realizou a salvação? Jesus. A minha e a sua. Então, meus irmãos, João 20:30-31 diz que depois, né? João fala, depois fala que Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais. E João presenciou, que não estão escritos nesse livro. Tem muitos. Esses, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Messias. Além de ser Deus, ele é o Messias. Aquele que foi prometido para salvar a raça humana. O Filho de Deus. Aí quando ele fala Filho de Deus, aqui já sabemos já que é Deus. Para que crendo tenhais vida em seu nome. Você crê? Eu creio. Mateus 24:1-3 diz algo, coisas que Jesus revelou, meus irmãos, que estão tudo acontecendo. Em detalhes. Preciso. Perguntaram para Jesus, diz que Jesus ia saindo do templo, né? E aproximaram dele os seus discípulos para que mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, disse: "Não vedes tudo isso?" O templo existia naquele momento. "Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada." E o templo existe hoje? Não. Hoje está, sabe o quê? Uma mesquita lá em cima, lá em Jerusalém. E hoje está uma briga para criar um terceiro templo. O que Jesus falou que ia acontecer, aconteceu. Precisamente aconteceu. E diz mais: "E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos e perguntaram algo mais." Perguntaram a Jesus o quê? "Diz-nos quando serão essas coisas", ou seja, quando vai ser destruído o templo, "e que sinal haverá da tua vinda?" Ou seja, eles perguntaram a segunda vinda de Jesus. "E do fim do mundo", ou seja, quando isso vai encerrar, ou seja, Jesus respondeu. Jesus não mente. Então, Mateus 24:4-9 diz algumas coisas aqui. Ó. Jesus respondeu, diz: "Acautelai-vos, tenha cuidado, que ninguém vos engane." Então, tem muitas pessoas tentando dizer que Jesus não sabia o que estava falando. Eu estou vendo aí no TikTok, né, do pessoal tudo falando de Jesus, dizendo que Jesus não é isso, que Jesus não é aquilo, ou que Jesus é assim, Jesus é assado, né? E isso é sempre para dizer que Jesus da Bíblia é falso, que Jesus de fato não é o Messias, que Jesus não é Deus, que Jesus não é Salvador. É sempre para dizer isso aí. E Jesus disse que tenha cuidado, para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome. Ele ainda diz ainda que são doutores em Bíblia, doutor em teologia, né? Ainda citam títulos, dizendo, alguns também dizem: "Eu sou o Cristo", ou seja, "Eu sou o Messias", como vieram várias religiões, pessoas dizendo que são o Salvador do mundo, né? Tem outras religiões que citam salvadores, né? E enganarão a muitos, né? Milhões de pessoas, milhares e milhões enganados. Jesus disse: "Olha, presta atenção, vocês ouvireis de guerras e de rumores de guerra." Naquela época não tinha tanta guerra como tem hoje não, né. Jesus fala: "Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas não é o fim." Ó, quantas guerras a gente já teve em pouco tempo. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, quase todo lugar tem guerra hoje. E Jesus falou que isso ia acontecer ainda, mas não era o fim. Alguns pensam que as guerras, bomba atômica, né? Bomba de hidrogênio, e agora estão dizendo que é que as guerras biológicas, né? Que usar instrumentos biológicos para matar milhares de pessoas, né? E aí vai trazer o fim. Não, Jesus disse que não é o fim, não. Jesus disse que vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. A fome está em todo canto espalhada.
E pessoas fazem promessa, né? E dá bolsa isso, bolsa aquilo, auxílio disso, e a fome continua. Pestes, né? As doenças, né? Estão se espalhando cada vez mais. Né? Terremotos, né? Todo canto acontecendo terremotos em vários lugares, ou seja, não é em todos os lugares, em vários. Mas todas essas coisas ainda são só o princípio das dores. Então nós estamos sofrendo essas dores aí. Então qual é o sinal? Jesus diz que vão vos entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Isso aconteceu quando? Nos períodos das grandes inquisições, né? Durou mais ou menos 1260 anos de perseguição religiosa. Começou no ano 538 e foi 1698, quando o poder papal, né, foi derribado, né, por ordem do maçom Napoleão Bonaparte. Mandou 3 generais maçons lá, né, derrubar o Papa Pio VI. Tudo isso já aconteceu. Então Jesus diz o quê? Que quando se estiver ficando no fim, diz, vai se multiplicar a iniquidade. Ó, Mateus 24, 12 a 14. Vai se multiplicar a iniquidade. O amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar em quê? Em seguir a Deus. Perseverar em obedecer a Jesus. Em seguir a vontade de Deus. Esse será salvo. E Jesus diz, qual é o sinal do fim? O evangelho do reino será pregado em todo o mundo. É por isso que eu estou fazendo isso aqui para você. Talvez você não tenha ouvido isso até hoje. E em testemunho, o evangelho ser pregado em testemunho, ou seja, as pessoas vão viver o evangelho. E não adianta só falar que Jesus vai voltar se você não dá o testemunho da sua vida. Então, em testemunho, o evangelho vai ser pregado a todas as pessoas e aí sim vai vir o fim. Por que em testemunho? Porque se você seguisse a Jesus, você for verdadeiro, por exemplo, e fosse Pilatos, você não prenderia Jesus, você não deixaria Jesus ser morto. Iam tirar o cargo de Pilatos? Tiraria o cargo de Pilatos, você sendo Pilatos. Mas Jesus ia morrer? Ia, mas você seria inocente. Aí você tinha dado testemunho, tinha pregado o evangelho em testemunho. Isso é que é pregar o evangelho. Você fazer o que é certo, de acordo com os princípios que Deus é. E aqui nos diz, meus irmãos, de Tomé lançou-se aos pés de Jesus, exclamando, Senhor meu e Deus meu. Isso aqui é um comentário, né, da irmã White, no livro Desejado por todas as Nações. Muito bom. E Jesus aceitou o reconhecimento, mas reprovou brandamente a incredulidade de Tomé. A fé de Tomé teria sido mais agradável a Cristo se ele tivesse estado disposto a crer pelo testemunho de seus irmãos. Se hoje o mundo seguisse o exemplo de Tomé, ninguém creria na salvação. É verdade. Pois todos aqueles que recebem aqui devem fazer pelo testemunho dos outros. Igual eu estou falando aqui para você. Se você crê no que eu estou falando, você vai seguir a Jesus. Se você não crê, infelizmente, não seguirá. Diz aqui, muitos que são inclinados à dúvida se justificam dizendo que se fosse apresentado uma prova que Tomé recebeu dos seus companheiros, eles iam crer. Né? Mas será mesmo? Quantas provas foram dadas ao povo no deserto? Só entrou no deserto, né? Entrou no deserto, né? Quase ninguém entrou no deserto, no Canaã. A maioria morreu no deserto. Muitas provas foram dadas lá. Não compreende que tem não somente essa prova, mas muito mais. Muitos que, à semelhança de Tomé, esperam que desapareça todo motivo de dúvida, nunca vão realizar o desejo. Sempre Satanás vai trazer mais dúvida. Vão se consolidando gradativamente a incredulidade. Satanás vai arrumando artifícios, para você se enganar. Aqueles que têm o hábito de olhar para o lado sombrio, de reclamar e queixar-se, não sabem o que estão fazendo. Estão lançando semente de dúvida e terão também a colheita de dúvida. Igual Judas, igual Pilatos, igual vários outros. Duvidar de Deus é o caminho da perdição. Sabe por quê? Porque Hebreus 11:6 diz, ora, sem fé. Fé significa confiar. Dar um voto de confiança a Deus. Sem fé, sem confiar em Deus, é impossível agradar-lhe. Impossível. Porque é necessário aquele que se aproxima de Deus crer que ele existe. Então, se tem dúvida que ele existe, já era. E que ele nos dá bênção àqueles que o buscam. Então, Deus é como um pai, né? Uma mãe. Vai estar sempre abençoando, sempre tentando ajudar seus filhos. 1 João 5,4 diz, porque
Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Você quer vencer o mundo? Então você tem que nascer. Como é que você nasce? De Deus, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, batizando em nome dele. E aí Deus, Jesus envia para ti o Espírito Santo. E aí você é filho dele. Diz que qual é a vitória que vence o mundo? O quê? A nossa fé. Que Deus te dê a vitória. Que tua fé alcance a vitória. Deus te dê um bom fim de semana. Já deseja te um feliz sábado. Começa quando? Ao pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares.